Agora eu vou contar para vocês, né, sobre essa dinâmica, né, sobre mães e filhos. Porque se a gente começa a observar a nossa vida é literalmente como esse movimento da mãe. Por que a vida é um movimento assim, como se fosse a energia da nossa mãe? Você já parou para pensar? Quando eu entrei no mundo das constelações, eu ficava me perguntando sobre isso. Eu queria entender por que a mãe tem essa energia com a vida. Alguns não sabem, mas o pai, ele tem essa energia do mundo. E quando a gente começa a observar com relação à mãe, né, e filho, a mãe é esse portal que nos traz para a Terra, né? A mãe é essa que nos permite estar aqui hoje. É as que disseram sim, eu vou continuar com você até que você esteja na Terra. Quando nós estamos observando com o nosso olhar de filho, e isso é extremamente importante a gente compreender para quem trabalha com terapias. Quem aqui é terapeuta? Conta aqui para mim. Quando a gente faz esse movimento em direção, né, quando os nossos clientes fazem esse movimento em direção a nós. Se nós terapeutas não estivermos prestando bastante atenção nesse movimento dos nossos clientes, a gente não consegue ajudá-los. Porque a gente sabe, dentro desse processo interno que nós temos, esse movimento do tipo, eu estou aqui para te ajudar, né? Para te ajudar a entender o que está acontecendo. E dentro das constelações, qual é o nosso papel? Trazer no nosso coração aquelas pessoas que está faltando no coração do nosso cliente. E se a gente não se policia como terapeuta e como constelador na nossa postura, esses clientes vão exigir de nós, assim como eles exigem de uma mãe. E ao mesmo tempo a gente começa a perceber algumas dinâmicas entre mãe e entre filhos. E qual é essa dinâmica? A dinâmica que às vezes a mãe ela se coloca num lugar tão de doadora, mães que às vezes olha para os filhos que tomam decisões ruins para suas vidas e elas sofrem por isso e se culpam. Às vezes eu observo essas mães, sabe, que fazem o seu melhor dentro do seu possível. Eu tô falando aqui no meu olhar, na minha percepção de consteladora. Mães que entregam o melhor delas e que o filho ainda reivindica mais. E que, às vezes, a mãe tem tanto medo que o filho sofra que ela super protege esse filho. Ela não permite nem que esse filho se frustre na vida. E isso acaba se tornando pesado para uma mãe também. Eu falo como mãe. E aí a gente começa a observar toda essa dinâmica. Mamãe, filhinho. A mãe cuida do filho por um tempo, né? Só que ao mesmo tempo, a gente, como mãe, precisamos perceber uma outra coisa. Como essa dinâmica do filho em direção a ela. Porque chega num ponto em que a mãe tem a necessidade de dizer o não para esse filho. A mãe e o pai também têm a necessidade de dizer o não para o filho. E o filho às vezes ainda quer reivindicar mais. Se nós como terapeutas e consteladores não olharmos para esses pais também, a gente não consegue ajudar. A nossa ajuda é completamente em vão. Quando a gente começa a ter essa percepção como ajudantes, a gente não interfere. A gente traz aquela pessoa que realmente está faltando no coração do nosso cliente.
E a primeira direção que a gente pode ajudar o nosso cliente é a olhar para a vida dele novamente, é levando em direção à mãe. Como terapeutas, nós vamos observar quem? A direção dos nossos clientes para a vida, para a mãe. Como filhos, a gente olha em direção à nossa mãe. É muito profundo, não é? E a gente só consegue estar na vida, olhar para a vida, quando ela realmente nos mostra a realidade. A realidade, ela dói. A realidade nos frustra. Mas é ela que nos cura. Pegaram suas taças? Vamos brindar a vida, né? Então, a gente começa a perceber, sabe, gente? O tanto que é importante, tanto nós como terapeutas, que antes de estarmos terapeutas, nós somos seres humanos. Nós não estamos como salvadores de ninguém. Nós estamos apenas como ajudantes. E se a gente não olha para o nosso cliente e entende todo esse movimento dele, principalmente em direção à mãe, e a gente permite que esses clientes façam reivindicações de nós, como se nós fôssemos as mães deles, como se nós tivéssemos que entregar o que a mamãe deles não entregaram, nós nunca vamos ajudá-los. Isso é profundo. Quando a gente começa a reconhecer a força dessas mães, quando a gente traz essas mães para os nossos corações, aí sim a gente ajuda esses clientes, porque a gente não interfere na vida deles. Gratidão, Dri. Gratidão. Eu sei que vocês estão comigo e vocês estão aqui, ó, no meu coração. Então é isso, sabe, pessoal? A dinâmica entre mães e filhos é muito mais profundo do que qualquer outra pessoa possa imaginar. Uma mãe, ela é o primeiro vínculo de amor que um filho tem na vida. Ela é o primeiro contato. O primeiro contato na vida. E às vezes acontece de uma mãe entregar um filho para uma adoção. Por vezes, já observei dentro dos campos muitas pessoas julgando essas mães, sabe? Porém, ninguém conseguiu observar, algumas sim. Algumas pessoas observaram também, iguais a mim. Começaram a observar o seguinte, que por trás dessa entrega dessa mãe, de um filho para uma adoção, existe um amor muito maior. Muito maior. Uma mãe permitir que outra família cuide dessa criança. Uma mãe que às vezes abre mão de um sofrimento, às vezes de alimento, às vezes de moradia, às vezes por não ter condições, entrega uma criança para uma adoção. E às vezes essa criança se revolta. Mas é onde a gente começa a observar todas essas mulheres e mães como simples mulheres. E a gente percebe que existe sim um amor maior para fazer todo esse movimento em direção à vida. É um amor muito puro. E por vezes, as mães colocam limite nos filhos.
Às vezes as mães, elas dizem, não, eu não posso fazer isso pra você. Não, você está de castigo agora. Você fez e tá errado. Às vezes o filho vai sentir uma breve raiva. Eu digo breve, mas é uma raiva boa. Será que é tão ruim a mãe colocar um limite pro filho? Se a mãe é a realização? Quando a mãe diz não, filho, você não vai fazer isso. Isso faz também com que um filho ele possa crescer. Isso faz com que um filho não fique manco na vida. Porque ele vai aprender a se frustrar. Ele vai aprender a lidar com as tristezas. É profundo, não é, gente? Exato. Nem sempre o não, gente, é ruim. É importante. Quantos nãos você recebeu na tua vida que te movimentou para algo muito maior? Às vezes aquele não que de repente a tua mãe disse, ai, sei lá, por causa de um brinquedo que você queria e ela não te deu. Existem coisas mais profundas. A nossa mãe disse um sim muito maior para nós. Qual é esse sim maior? Nos permitir vir para a vida. E que geralmente nós como filhos entramos numa arrogância tão profunda, a gente quer tanto que o mundo gira em torno do nosso umbigo, que a nossa mãe não dá aquilo que a gente deseja. E aí o que a gente faz? Vai sentir raiva, vai buscar de alguma forma lidar com as próprias frustrações. E aí nós vamos correr atrás de quem? De um terapeuta, de um psicólogo. E se o terapeuta e se o psicólogo não nos entrega aquilo que a nossa mãe também não nos deu, como que eu vou ficar? Irado. Faz sentido? Por isso que é tão importante, nós como ajudantes, sabermos olhar para a mãe, sabermos olhar para essa dinâmica de mãe e filho. Tá fazendo sentido, pessoal? O que eu tô dizendo aqui é, nossa, com o mais profundo amor, sabe? Porque eu quero que vocês consigam compreender a visão que eu tenho de mundo. Dentro do... um pouquinho, porque tem tanta coisa na constelação, não é mesmo? Mas dentro de um pouquinho aí do que eu vim aprendendo ao longo desses anos. Então, nós como ajudantes, se a gente deixa passar por despercebido esse vínculo profundo de amor de uma mãe e de um filho que reivindica por esse amor pela mãe, a gente fracassa na ajuda. A gente fracassa. Porque esse cliente, esse filho que vem buscar ajuda com os terapeutas, com os consteladores, com os psicólogos, ele vai querer pôr a raiva dele em alguém. E geralmente, se o terapeuta ou se o constelador não estiver posicionado e não trouxer essa mãe para dentro do seu próprio coração, a própria profissão vai para o fracasso. É profundo, porque aqui eu estou mostrando vários lados. Eu estou mostrando o lado de uma mãe, estou mostrando o lado de um filho e estou mostrando o lado de um simples terapeuta.
Então, qual o movimento que nós, como terapeutas, podemos fazer para ajudar essas pessoas que de repente se sentiu distante da mamãe? Então agora eu entro na visão do Bert Hellinger, que me veio agora muito forte. Um filho, quando nasce, ele, por algum momento, se distanciou da mamãe, às vezes porque adoeceu, às vezes porque teve que ficar no hospital, às vezes porque teve que ficar internado e a mamãe teve que sair. Às vezes a mãe teve que sair para trabalhar e esse filho teve que ficar em casa. Esse filho configurou alguma coisa dentro do coração dele, como um registro de abandono. Só que mal esse filho sabe que existe um amor muito maior. Mal esse filho sabe que era por algo maior, que a mãe teve que fazer esse movimento. O que acontece com esse filho? Existe algo na constelação familiar que se chama amor interrompido. E esse amor interrompido, ele causa uma dor muito profunda também na alma desse filho. E essa dor, ela é tão profunda, tão dolorosa, que esse filho, às vezes, ele vai deixar de olhar para a mãe dele. E às vezes, de uma forma tão inconsciente, ele não percebe, mas ele vai se sabotar. É isso. Ele vai se punir, se auto-sabotar. Na verdade, é auto-sabotar, nem é punir. Ele vai se auto-sabotar para não ter mais um relacionamento na vida dele. Todos os relacionamentos dele começam a dar errado. Independente se é homem ou se é mulher. E aí você vai dizer, mas Pri, como assim? Vai se auto-sabotar por quê? Porque aquele primeiro movimento que foi interrompido em direção à mãe, porque ele configurou de uma forma dentro dele, ele não quer sentir de novo. Ele não quer sentir essa dor de novo. Então ele vai fazer de tudo para não continuar. Então, de certa forma, a gente começa a ter uma maior percepção sobre esse movimento do filho, né, em direção à mãe, porque aquela dor foi tão profunda, foi tão forte. E ele parece que não consegue, ele sente uma raiva da mãe. Por que vai sentir uma raiva da mamãe? Ela já deu a vida, mas aquela criança, naquele momento, se sentiu abandonada. Se sentiu tão assim que ela emburrou. Ela se fecha e ela não quer mais olhar. Ela não quer mais olhar para aquela dor. Faz sentido? E aí, qual a nossa função como ajudantes, como terapeutas, como consteladores? Se a gente não tiver esse conhecimento que está por trás de todo esse movimento da alma, das necessidades do nosso cliente, a gente não vai conseguir ajudar. O nosso papel é ajudar esse cliente a reconhecer primeiro que ele tem força para dar um próximo passo em direção à mãe dele. Às vezes o cliente vai arrumar 1001 desculpa. Ah, mas minha mãe morreu. Ah, mas a minha mãe... tá tudo bem, é uma escolha do cliente. Ou é uma desculpa. E tá tudo bem, a gente vai fazer o quê? Às vezes as pessoas pensam que o terapeuta, ou o psicólogo, ou sei lá, o constelador tem que convencer alguém de alguma coisa. A gente não tem que convencer ninguém de nada.
é só vivendo o processo, é só observando toda essa dinâmica. E quando nós, como consteladores, a gente olha para esse filho que se sentiu abandonado, que se sentiu rejeitado, e a gente não traz essa mãe dentro do nosso coração, porque quem está sendo excluída é ela. Esse cliente também não vai conseguir dar um próximo passo. Tá fazendo sentido, gente? Então, é isso que tem que ficar muito claro para todo mundo. Que como terapeutas, que como consteladores, nós somos apenas ajudantes. Estamos como terapeutas, estamos como consteladores. Ser um constelador é nós realmente vivermos esse processo. E às vezes a gente olha e observa e fala, nossa, né? Ai, mas eu já fiz esse movimento, eu não imaginava que... Ai, era minha mãe de novo, meu Deus! Meu Deus! Mas olha lá, a gente de novo reivindicando o amor da mãe. Mais uma vez, nosso cliente lá reivindicando o amor da mãe. E o que eu falo é que dentro das constelações a gente vive o processo todo dia. Todo dia a gente vai e toma de novo papai e mamãe. Todo dia a gente vai e toma de novo ali as leis sistêmicas ou as ordens do amor. É igual um banho. É igual banho. É necessário. É igual escovar os dentes. É necessário. Porque se a gente começa, né, a tomar isso, reconhecendo todo esse movimento da vida, que a constelação ela é isso, é o estar a serviço da vida. Se a gente não perceber isso, como que a gente faz? Se a gente não levar em consideração que existe todo um movimento por trás de um cliente, não é só um cliente, é uma pessoa que tem uma história, que vem de uma família, que tem uma origem, que essa origem foi registrada por traumas, por dificuldades e que devem ser respeitadas. Então, sabe, pessoal, eu vim com o maior amor no coração para compartilhar com vocês um pouco sobre a minha visão com relação à vida, sobre a minha visão com relação às mães, sobre a minha percepção também como filha, como ajudante. Então, se hoje você é terapeuta e algum cliente de repente quis reivindicar, achar que você deve explicações ou que você tem que fazer a coisa do jeito que ele realmente quer, observa qual é a sua postura. Quem é importante trazer para o teu coração para que esse cliente não precise reivindicar nada de você? Porque o que ele busca, na verdade, são questões voltadas com uma mãe. Mãe significa o que na constelação, pessoal? Vida, realização, sucesso. Sucesso. E ainda entrando mais um pouco assim num pensamento do Bert Hellinger, o sucesso tem a face da mãe. Por quê? Porque aquele movimento que a minha mãe me fez e que eu recebi de mamãe e eu tomei e aquilo me foi o suficiente. Mesmo que racionalmente eu acho que ela deveria ter entregue mais, às vezes por mero ego. E aí quando eu saio desse nível do nosso ego, né, e a gente olha para nossa alma, e a gente olha para nossa mãe e fala, mãe, foi o suficiente. A minha vida é o suficiente. Aí sim eu começo a reconhecer a grandeza do que eu recebi. E eu paro de reivindicar coisas que
são banais. Às vezes assim, a minha mãe não me comprou uma chupeta, minha mãe não me deu o peito, a minha mãe não, tá certo, né? Tipo, a gente quer reivindicar, mas até quando? E aí nessa postura a gente entra na exigência. Porém, quando eu olho aquilo que a minha mãe me entregou, que é a vida, e eu falo, mãe, isso já foi o suficiente. O que a senhora me entregou além disso foram bônus, grandes presentes. Então, o que a gente faz? A gente para de exigir dela. E aquele mesmo movimento nós vamos entregar para a vida. Serviremos outras pessoas com muito amor. Um filho que ainda reivindica questões da mãe não está preparado para servir outras pessoas. Essa é a realidade. E isso pode te doer, mas essa é a realidade. Entenderam como que isso é profundo? Entenderam que a gente conseguia entrar lá no âmago da nossa alma, da nossa essência, compreender o nosso coração, compreender a nossa alma, para que a gente consiga realmente ajudar as outras pessoas. Se você hoje se conectou em algo que eu disse, ou de repente alguma coisa movimentou internamente, se entrega, sabe? Tipo, para de lutar contra essa dor e fala, realmente, mãe, o que a senhora me entregou foi o suficiente e eu te agradeço. Porque é aí, pessoal, é aí que a gente reconhece realmente a grandeza da vida. É aí que a gente começa a dar realmente valor na vida, na nossa e na de outras pessoas. Porque nós trazendo as nossas mães para dentro do nosso coração, né? Eu trago a minha mãe, você traz a sua mãe no teu coração, eu também conseguirei trazer para o meu coração a mãe dos meus clientes, a mãe das pessoas que chegam até mim. E aí sim, eu vou conseguir ajudar essa pessoa a olhar com amor para a mamãe dela. Aí sim, eu vou conseguir ajudar esse cliente, essa pessoa, esse constelado, a sair daquele lugar que de repente estava vivendo o processo dele contrário à vida, às vezes olhando para a morte. Faz sentido, pessoal? Pessoas maravilhosas. Então, é isso que eu queria compartilhar.